Em nome daquele cujo nome está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor dos céus e da terra, estamos de volta, com muito prazer, com muita alegria, para levar a todos vocês, através deste vídeo, aquela mensagem de paz, de amor e de esperança que só podemos encontrar na pessoa de Jesus Cristo, aquele que vive para todo sempre. Amigo, onde quer que você esteja, aquele abraço e aquela calorosa saudação com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amigo, eu me alegro porque você já se inscreveu em nosso canal. Todavia, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e também compartilhe com seus amigos, faça o seu comentário e deixe o seu like, dê o seu joinha. Muito bom. O algoritmo vai entender a importância do nosso trabalho e vai, com certeza, mandar para frente. Agora, o compartilhamento é muito importante também. Por quê? Porque você vai nos ajudar a levar bem longe a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Não deixe de dar aquela apertadinha no sininho para que você receba novas publicações. Vamos agora para o melhor do nosso vídeo. É a hora da verdade, é a hora em que vamos meditar na infalível palavra de Deus. E hoje, amigo, nós vamos lá para o Evangelho de Cristo Jesus, conforme escreveu São Lucas. São Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Amém. Graças a Deus. Com base nesse texto, meus irmãos, meus amigos, nós vamos falar sobre o seguinte tema: a diferença entre Simeão e os religiosos. Meus irmãos, Simeão foi um homem de Deus, era um sacerdote, um homem que cooperava com o trabalho do Senhor naquele tempo. E ele, então, teve uma revelação de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar nestes próximos minutos. Fique conosco. Vamos para o primeiro tópico desta mensagem. A revelação de Deus a Simeão. Texto bíblico. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus pela vida de Simeão, que serve de exemplo para nós. Era um homem justo. Você, meu amigo que está nos assistindo através deste vídeo, você é um homem justo? Pastor, como é o homem justo? O homem justo é aquele que anda na prática da justiça e que também já foi justificado pelo sangue de Jesus, conforme o capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. Leia que lá fala sobre
a justificação pelo sangue de Jesus, no caso. Pois é, então Simeão era um homem justo, um homem que vivia em obediência à palavra de Deus. E diz aqui o texto que foi dito pela pastora Sara, que o Espírito Santo estava sobre ele. Por quê? Porque o Espírito Santo está presente na vida do justo, na vida daquela pessoa que vive para agradar a Deus, na vida do ser humano, seja ele homem ou mulher, que vive aqui nesta terra segundo os padrões estabelecidos pela palavra do Senhor. Não são os padrões da igreja no sentido denominacional, não. O padrão de Deus está aqui, ó. A Bíblia é sagrada, é este o padrão. A maneira de nós vivermos está padronizada aqui. A Bíblia mostra o padrão que Deus quer para todos nós. No passado, os judeus tinham seus padrões para aquele tempo. E quando Jesus morreu lá na cruz, foi instalada a dispensação da graça. Começou no Calvário, com a morte de Jesus e com a sua ressurreição. Veio a dispensação da graça. Para esta dispensação, leia de Mateus ao Apocalipse, está lá o padrão de vida, o padrão correto para todos nós. Então, Simeão viveu esse momento. Muito embora, no seu tempo, Jesus ainda não tivesse morrido lá na cruz, mas o Espírito Santo estava sobre ele, como estava sobre a vida de Zacarias, como esteve na vida de João Batista, da própria Maria, mãe de Jesus, Isabel, quem gerou Jesus no seu ventre, João Batista no seu ventre. O Espírito Santo estava na vida daqueles homens do passado, mesmo antes de Jesus. Claro que hoje o Espírito Santo está presente na vida de qualquer pessoa que se converte a Cristo. Devido à morte de Jesus na cruz, hoje estamos vivendo a dispensação da graça. É pela graça de Deus que hoje o Espírito Santo está dentro da vida, dentro do ser humano que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Este é um mistério, é pela fé que nós cremos. Então, Simeão era um homem justo, um homem temente a Deus, o Espírito Santo estava sobre ele e por isso veio sobre ele uma revelação. Que revelação, pastor? Que ele não morreria sem que antes ele visse a pessoa do Salvador. Porque todo Israel estava esperando o Salvador, pelas profecias. Assim como hoje nós também estamos esperando a vinda de Jesus para arrebatar a igreja, naquele tempo a vinda de Jesus era para salvar a humanidade. Como está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Simeão recebeu a revelação de que ele não passaria para a eternidade, não morreria fisicamente, sem que antes ele visse o Salvador. Mas vem aí o segundo tópico e você vai ficar sabendo como foi que isto aconteceu. A revelação de Deus foi confirmada. Texto bíblico. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e lançou a Deus e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Aleluia. Então, amigo, você ouviu. O texto é bastante explicativo. Simeão foi tocado pelo Espírito Santo para ir ao culto naquele dia. Ele foi adorar a Deus.
E quando ele chegou lá, estava Maria, José e o menino Jesus, que já tinha 8 dias de nascido. Ele foi apresentado ao 3º dia. Ao 8º dia, perdão. Simeão estava presente, cooperava no culto, era como se fosse um auxiliar. Colocaram o menino nos braços dele. Quando ele olhou para o menino, o Espírito Santo confirmou a revelação. Olha, esta criança não é uma simples criança. Este menino não é um simples menino. Este menino é o Salvador. E ele então fez uma oração. Senhor, agora, Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Aleluia. Amigo, aí está a grande diferença, que eu esqueci de dar o tema na mensagem, né, pastora? A diferença entre Simeão e os religiosos. Então, Simeão, ele creu na revelação. Tanto é verdade, quando a coisa é de Deus, ele confirma. Foi confirmado a ele. Olha, a hora que ele olhou para o menino, que ele olhou para a criança, o Espírito Santo disse: é esse aí o Messias. É esse aquele menino que falou o profeta Isaías. Eis que uma virgem dará à luz a um filho. E o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Espírito Santo revelou para Simeão: é esse aí o menino. É esse o menino. E ele então orou, já agradecendo a Deus pelo privilégio. Agora, papai, o Senhor pode me levar, porque o que o Senhor prometeu para mim já se cumpriu. Aleluia. Agora vamos para o final da mensagem, que você vai ver a diferença entre Simeão. Simeão creu naquilo que foi revelado para ele. E os religiosos creram? Então fique conosco agora para o 3º tópico. Os religiosos não creram na revelação de Jesus. Onde está escrito isso, pastora? Vamos ler no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Lucas, capítulo 4, versículo, a partir do versículo 17. Muito bem, leia. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? É impressionante, né, meus irmãos? Aí está a diferença entre Simeão e os religiosos daquela época. Simeão, você já ouviu nos 2 primeiros tópicos da mensagem, que ele creu. O que foi revelado a ele, ele creu. 30 anos depois, Jesus entrou na sinagoga de Nazaré, lá onde ele passou a sua infância, a sua adolescência e, quem sabe, parte da sua juventude, porque dos 12 aos 30 anos, Jesus desaparece da cena, sai de cena e volta aos 30 anos. Então, nesse espaço todo, Jesus estava pesquisando, estudando
todos os rolos do Antigo Testamento para ele saber tudo o que foi dito a respeito dele, porque ele já sabia do confronto que ele haveria de ter com os religiosos daquele tempo, principalmente entre eles os fariseus e os escribas também. Muito bem. Então Jesus entrou em Nazaré, na sinagoga, dia de sábado. Estava lá o sacerdote, sumo sacerdote, e Jesus entrou. Certamente, alguém, como é nosso costume hoje, nas nossas igrejas, vamos ouvir uma palavra pelo nosso irmão X. Então, naquele dia lá, vamos ouvir aqui uma palavra pelo nosso amigo, nosso irmão Jesus. Era judeu, estava lá na sinagoga. Aí Jesus pegou, abriu o rolo. A Bíblia não era como esse que nós temos hoje, aqui a Bíblia, né? Bem arrumadinha, não, era um rolo. E ele abriu exatamente no capítulo 61 de Isaías, pastora Sara, mas que foi repetido aqui no capítulo 4 de Lucas. E eu queria que você repetisse, pastora, o 61 de Isaías? O 61 de Isaías. O que foi lido lá foi exatamente o que foi dito lá em Isaías. Isaías 61. Presta atenção. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Pois é, então, Jesus abriu esta passagem, leu, depois pegou o rolo, entregou lá para o sacerdote e disse para a plateia, para os presentes: hoje se cumpriu em mim esta profecia. Em outras palavras, ele estava dizendo: olha, eu sou o Messias. Eu sou aquele que o mundo estava esperando. Eu sou. Quando ele falou assim, houve aquele reboliço no meio da sinagoga. Mas quem é este? Este não é o filho de José e da dona Maria? Né? Como é que pode? Ele está dizendo que ele é o Messias. Eu recomendo você que leia todo este capítulo e você vai ver que os religiosos levaram Jesus lá para a parte mais alta do monte e quiseram lançá-lo no precipício para que Jesus morresse ali da queda. Mas Jesus não veio ao mundo para morrer de queda, de precipício, não. Jesus veio para morrer na cruz mesmo. Ele disse para Nicodemos, assim como Moisés levantou aquela serpente lá no deserto, João 3,14, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Jesus falou isso, sabe para quem? Para Nicodemos, que era um fariseu. Fariseu, era judeu da seita dos fariseus, e ele era um dos principais. Homem importante, homem que fazia parte do Sinédrio. Jesus falou para ele. Então, meus irmãos, qual é a diferença entre Simeão e os religiosos da sua época? A diferença é que Simeão creu. Naquilo que ele ouviu, ele creu. Mas os religiosos, os fariseus, não creram. E você, meu amigo? Você está para Simeão ou você está para os religiosos, ou como os religiosos daquele tempo, que não creram? Quando Jesus disse: hoje se cumpriu em mim esta palavra, esta profecia, eles não creram. A maioria não creu. Como a maioria de hoje também não crê. A maioria tem a sua religião. Mas Jesus não mandou pregar religião.
Jesus não veio a esta terra para pregar religião. Por isso que ele batia de frente com os religiosos, porque ele não veio para pregar uma religião, não. Ele veio para pregar salvação. Veio pregar a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, não tem outro caminho. Ele disse, eu sou a verdade, não tem outra verdade. Eu sou a vida, só quem pode dar vida eterna é ele. Ele é o Salvador, e é por isso que nós pregamos ele. E é por isso que o projeto Ir de Pregar existe. Por quê? Porque Jesus disse Ir de pregar e o evangelho. Ele não disse Ir de pregar religião, não. Você não vai ver e nem ouvir o pastor Jairo pregando religião. Nós temos já mais de 300 mensagens aqui no nosso canal. Você não vai me ver aqui dizendo, olha, a religião tal salva, a religião tal cura. Não. Você vai me ver pregando Jesus como Salvador. Você vai me ver pregando que Jesus é quem cura, que Jesus é quem liberta e é Jesus quem vai voltar para nos levar para o céu, para nos arrebatar. Creio eu, segundo a doutrina, que eu creio que antes da grande tribulação, Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. Se você crê diferente, tudo bem, está tudo certo, mas eu prego porque creio que Jesus vai voltar antes do arrebatamento da igreja, porque assim está escrito na palavra do Senhor. Não tem arranjo. Amém? Que Deus nos abençoe. E agora eu quero orar. Se você está como Simeão, já creu, parabéns, o teu nome está registrado no livro da vida, se você está servindo a Jesus de acordo com a palavra. Agora, se você é simplesmente um religioso, você precisa se converter a Cristo. Arrependei-vos, tem que se arrepender primeiro. Arrependei-vos e convertei-vos para quê? Para que sejam cancelados os vossos pecados. Aí você vai ter o direito de morar no céu e vai chegar na sua vida o tempo do refrigério. Esse tempo do refrigério é pela presença do Espírito Santo, porque ele é o Espírito de alegria e que pelo poder dele e pelo poder da Trindade, ele tem para você uma vida abundante até o dia da vinda de Jesus. Essa bênção é para você e por você eu quero orar agora. Se você crê e se você se arrepender, você vai receber o perdão dos seus pecados, você vai ter o seu nome registrado no livro da vida, você vai ser considerado até pelos demônios como filhos de Deus, como filho de Deus. E se você perseverar neste caminho, firme nesta decisão que você vai tomar agora, até o dia da sua vinda, da vinda de Jesus, ou então o dia da sua morte física, aí você, no dia do arrebatamento, você vai ressuscitar para morar eternamente com Jesus. Amém? Pastor, eu quero esta bênção para mim, para minha família, e também vou falar desta maravilha para os meus amigos. Então, ore comigo agora. Primeiro, tome posse da sua salvação. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que ouviram a tua palavra, Paizinho. Paizinho, em nome de Jesus, o Senhor sabe quem está crendo, o Senhor sabe quem é que está se arrependendo, quem está aceitando a tua palavra. Por estas pessoas, Paizinho, eu oro e te peço. Se elas estão arrependidas de verdade, perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida. Paizinho, que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda, assim seja. Amém. Graças a Deus. Agora nós vamos orar aqui por estes pedidos de oração. Se você crê, Deus vai fazer o milagre agora. Estou aqui com a minha mão sobre estes pedidos de oração em um ato profético. Não posso estar fisicamente aí pertinho de você, mas no mundo espiritual, esta oração que eu vou fazer aqui, você vai sentir o efeito aí onde você está. Você crê? Então ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todos estes pedidos de oração. Paizinho, em nome de Jesus, eu te faço um pedido.
em favor de todas estas pessoas cujos nomes estão aqui. O Senhor sabe qual é a situação de cada uma delas, pois o Senhor é onisciente e onipresente. Pai, em nome de Jesus, libera a bênção da cura física para todas as pessoas que estão doentes. Libera agora a bênção da libertação para todas as pessoas que estão oprimidas, escravizadas, possessas por espíritos imundos. Em nome de Jesus, recebam agora a bênção da libertação. Em nome de Jesus, Paizinho, pelo teu grande amor, visita cada família. Libera a bênção que estas famílias estão precisando. O Senhor as conhece. Em nome de Jesus, receba agora. Receba você, papai, mamãe, filhos, recebam todos o poder de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, e que haja vitória em todas as famílias, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Meus irmãos, meus amigos, final de mais um vídeo, muito obrigado. De todo o meu coração, muito obrigado. Espero vocês todos em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei eterno, imortal e invisível, a Ele, somente a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Glória a Deus!